Desliguei a TV. Já estou funcionando, dá licença. Dá licença. Deixa
Isso aqui é um assalto meu. Bom dia, Guilherme. Vou comentar aqui que eu estou ouvindo. Bom dia. Bom dia, professora. Esperando o povo entrar. Tudo bem? Tudo bem com você, professora? Tudo bem, graças a Deus. Cansada já, porque a semana foi puxada. Não, ontem eu me lasquei, velho. E agora eu tô me lascando mais ainda. Por quê? Tá indo pra roça? Não, acabou de chegar 2 folhas grandes de cronograma, né? Do cronograma. Não entendi. Mano, eu falei, ah não, velho, não acredito. Eu tô é. Semana que vem eu vou mandar uma atividadezinha avaliativa para vocês. Agora eu tô fazendo as atividades avaliativas que tava aqui, que era importante, Isso. né? Isso mesmo. Se livra logo, porque daqui a pouco acaba o segundo trimestre, graças a Deus. Eu tava pertinho de acabar já. É. Depois já vem a semana de provas, da P2. Ih, É a última semana de setembro, eu acho. A minha prova é logo no início. Eu coloquei logo no início. agora ferrou. É na sexta-feira. Bom dia, meninas. Bom dia, professora. Pessoal, pode pegar o livro didático, tá? Vocês foram lá na página 26, que nós vamos fazer uma leitura desse texto aí, desse trecho de romance. O conteúdo que nós iniciamos ontem. Pessoal, bom dia para todo mundo. Antes de eu começar, eu vou dar um aviso, tá? Semana que vem, quinta-feira, eu vou ter uma autoavaliação com vocês. Essa autoavaliação vai ser online, então, quem estiver na aula vai participar dessa autoavaliação, vai ser uma aula diferente, tá? Não vai ser o aluno se autoavaliar e se dar uma nota, não, tá? Vai ser um processo diferente. Então, por que eu não vou passar essa autoavaliação para vocês fazerem novamente no Google Forms? Primeiro, porque vocês já fizeram, né? Então, não faz sentido de novo a mesma coisa. Segundo, porque eu quero tratar de um outro assunto com vocês que não é necessariamente se autoavaliar, né? Avaliar o desempenho de vocês, tampouco tratar de conteúdo, tá? Então, eu preciso que vocês estejam na web e participem, porque vai ser importante, é uma pontuação significativa. Quanto às atividades anteriores que eu já passei para vocês e alguns alunos não fizeram, eu vou oportunizar hoje, eu vou liberar os links, né, dessas atividades para que vocês realizem, os alunos que não fizeram. Quem já fez, está tranquilo, tá? Para os alunos que não fizeram, tanto a atividade avaliativa do Google Forms, que eu passei logo no início do trimestre, quanto a produção do cordel em vídeo, tá? E eu acho que tem mais uma, mas eu não me recordo. E aí eu vou enviar para vocês e vou dar oportunidade para quem não fez fazer. Só que não vale mais, obviamente, o valor integral da nota, né? Vale 50%. Então, se o aluno estiver disposto a fazer, ótimo, essa nota será somada às demais, se não,
paciência, tá? Então, hoje eu estou enviando para vocês lá no grupo, talvez eu envie no privado, tá? Que eu acho que é mais fácil. Os links e o que é necessário fazer e até que dia eu vou aceitar, tá bom? Hoje eu quero que vocês peguem aí o livro didático de vocês na página 26. Ontem eu iniciei a aula falando sobre o gênero romance, né? Já expliquei logo no início da aula que isso não tem nada a ver com o ser romântico, tá? Romance é um livro, é uma obra que trata de vários conflitos, várias vertentes num mesmo texto, tá? É um texto, uma narrativa longa, tem vários conflitos envolvendo diversos personagens, tem muitos núcleos, muitas histórias acontecendo simultaneamente. Por que eu estou explicando? Porque há a ilusão de que romance tem a ver com o que é romântico, né? Eu ouço isso de alunos do ensino médio, achando que o romance é um livro que fala de algum conflito amoroso. Não tem nada a ver, tá bom? Você pode muito bem ler uma obra de aventura ou uma obra policial, né? Um suspense. E é um romance, trata-se de um romance por causa do formato. Então, pessoal, como que vocês vão encontrar esses livros? Vocês vão encontrar divididos por capítulos, né? Cada capítulo vai dar sequência àquela narrativa, vai começar, vai iniciar praticamente uma cena, né? Um conflito. Pode ser que em um determinado capítulo você consiga findar algum problema, né? É uma narrativa como outra, qualquer, só que longa, tá? Quando vocês leem uma fábula, por exemplo, vocês iniciam aquela fábula, aquela leitura, com a expectativa que ao longo delas coisas se desenrolem, que num determinado momento aconteça aquilo que você espera ou que você não espera, né? Nós chamamos de clímax, e aí ao final tem um desfecho que é o final da história, como que essa história se conclui, tá? Então, a narrativa, o romance, é a mesma coisa, só que ao invés de uma narrativa curta que tem um personagem, 2, 3 no máximo, um conflito apenas, várias histórias vão se resolver, tá? Ao final, ok? E aí eu até mencionei ontem sobre o romance brasileiro, sobre os livros brasileiros, né? Nós temos aí, lá no início do século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, isso prosperou um pouco mais aqui no Brasil. As pessoas começaram a ter acesso aos estudos, lógico, né? Que é aquela camada da burguesia um pouquinho mais alta, né? As pessoas, os emergentes, nós falamos assim, os ricos, conseguiam mandar os seus filhos para as universidades. Então, quando esses meninos retornavam de Portugal, retornavam, né, de Londres, eles retornavam com essa fome de literatura. Então, eles escreviam textos para serem vendidos e consumidos pelaquela população que aos poucos estava sendo alfabetizada, tá? Então, com o passar do tempo, eles perceberam que o público-alvo dessa literatura era o público feminino. E o que as mulheres gostavam de ler naquela época? As mulheres eram mulheres românticas, né? Elas viviam numa época que elas acreditavam que o amor era uma coisa, era uma instituição, como que se diz? Era algo que realmente valia a pena investir, né? Enfim. Então, esse era o público e as mulheres gostavam de histórias melodramáticas, principalmente histórias com finais felizes. Tanto é que os nossos textos, os nossos romances mais antigos, dificilmente nós vamos encontrar algum que não tenha um final feliz, tá? Esses finais abertos, esses finais que permitem uma outra sequência narrativa, esses finais que deixam uma dúvida, isso é da literatura moderna, tá? A literatura romântica, a literatura realista, naturalista, ela não é bem assim que funciona, tá? Então, assim, mais para frente eu vou indicar para vocês algumas obras que eu acredito que vai mudar muito a visão de vocês com relação, principalmente ao país de vocês, como que isso aqui se formou, né? Como que nós chegamos nesse ponto, por que tem as favelas,
como que se formou as favelas no Rio de Janeiro, né? A gente sabe mais ou menos como que foi, mas se vocês começarem a ler aqueles romances, né, do século XVIII, XIX, vocês vão perceber, nossa, a gente saiu muito pouco do lugar. Nós estamos basicamente do mesmo jeito. Tiramos pelos folhetins, que são as novelas, né? Por mais que a gente tenha uma novela que se passe na televisão, novela é algo bem do século XVIII. Se vocês analisarem, nós começamos a ter o hábito de assistir séries agora, né? Que é um formato narrativo completamente diferente. Se você não acompanha nenhuma série, e aí de repente você coloca lá na HBO e você assiste um capítulo, né? Um episódio daquela série, você consegue compreender o que começou ali naquele episódio e o que terminou. Por quê? Porque é tido um conflito por episódio, tá? Que inicia e se resolve, igual um CSI, tá? Mas é um formato diferente, é um formato um pouco mais moderno. Nós ainda somos um país apegados aos folhetins, que é aquela narrativa dia após dia, né? Que as pessoas ficam ansiosas para poder assistir. E aí, no dia seguinte, fica esperando. Nossa, será que eles vão pegar a mulher no flagra? Será que vão matar ela? Será que não vão matar? Né? Por quê? Porque nós somos habituados. Nós crescemos nesse ritmo. O brasileiro gosta muito de novela, tá? Que, né, talvez algumas pessoas nem tanto, né? Porque está caindo um pouco, como eu disse, nós estamos pegando gosto pelas séries. E aí, pessoal, lá no início do capítulo, deste novo capítulo, né, que fala sobre romance, eu mostrei para vocês ontem sobre a pintura de Portinari, né, de Cândido Portinari, Os Retirantes, de 1944, que mostra, retrata aí um pouquinho daquela realidade que acontecia muito naquela época, que era a necessidade que o nordestino tinha de tentar a vida no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Sair daquela miséria, daquela vulnerabilidade e tentar uma vida nova para ele e para sua família. Então as pessoas vendiam o que tinha, recolhia aquele dinheirinho, às vezes era uma vaquinha, às vezes um pedacinho de terra seca, vendia e ia tentar a sorte nos grandes centros, em São Paulo mais precisamente, porque São Paulo foi muito construído, foi praticamente construída por mão de obra de retirantes, tá, pessoal? Todos aqueles prédios, aqueles edifícios, praças, museus. E aí eles faziam o quê? Eles não tinham dinheiro da passagem. Como que eles faziam? Eles tinham que percorrer todo esse caminho a pé. Então, pegava a família, pegava o cachorro, o papagaio e ia a pé. Tem um pedaço, eu não sei se eu posso contar aqui agora, mas eu acho que eu vou contar. Nessa história, tem um pedaço que ele sai, a família sai, e eles carregam a cachorrinha, o nome da cachorra é Baleia, e o papagaio da família. E aí, no meio do caminho, esse papagaio é um papagaio de estimação, tá? Ao meio do caminho, eles sentem muita fome. Eles não encontram nenhum bicho, porque, afinal de contas, o Nordeste é muito seco, né? Muito árido, não tem... Nem os animais conseguem sobreviver direito. Você passa pela estrada, você vê as carcaças dos bichos. E os urubus, aquela coisa toda. E aí, num dia de muita fome, eles comem o papagaio. A família precisa matar o papagaio e comer. É a mesma coisa de você matar o seu gatinho de estimação para comer ou matar o seu cachorro para comer, né? Porque bicho é bicho e se é de estimação, né, faz parte da família. Então, olha só a miséria que é você ter que matar o seu animal de estimação para poder sobreviver, tá? E Graciliano Ramos faz isso com muita excelência. Tentar passar para as pessoas a realidade nordestina, né? Como que as pessoas sofriam, como que elas eram muito pobres. Hoje o Nordeste vive de turismo, hoje o Nordeste conseguiu se reerguer, mas há uma parte do sertão que vivencia isso aqui exatamente como está na obra Vidas Secas. Então, pessoal, nós vamos ler aqui o capítulo 1, Mudança, que é o momento que eles tomam a decisão de sair de casa, tá? Alguém gostaria de iniciar a leitura? Talvez a gente trace só o texto hoje. Não dê Posso, tempo de... professor?
Pode. Tá. Capítulo 1. Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andava pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredirá bem 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros pareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar. Sinha Vitória com o filho mais novo encaixado no quarto e o baú da folha na cabeça. Fabiano, Sombrio, Cambaio e o Aió a tiracolo, a cuida pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de perdeneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia ia atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Ainda condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e resoluto examinou aos arredores. Sinha Vitória estirou o beiço, indicado vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Ok, obrigada, Guilherme. Olha aqui, pessoal, como que o Fabiano, o pai, se refere ao filho. Anda condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Então era assim, era esse tratamento que ele dava aos filhos dele. E outra coisa, ele não chamava os filhos pelo nome. É o menino mais velho e o menino mais novo. Filho mais velho e filho mais novo. Ô menino. Não tinha aquela relação de pai carinhoso com os seus filhos. Ele não tinha isso. Ele não tinha esse sentimento. E aí é uma questão interessante ser analisada. Por que que ele tratava dessa forma o filho dele, né? Os filhos. Por que essa rispidez? Por que essa grosseria? O que que fazia ser tão distante dessas crianças, né? E xingá-las, porque ele xingava. Ao longo do livro você percebe o quanto que ele xinga esses meninos, né? Peste, diabo, né? A todo momento se refere aos filhos de uma maneira como se eles fossem menos do que eles já são, tá? E aí, pessoal, vocês veem aqui que há um conflito já familiar, né? A mãe está cansada, com o filho carregando do lado, o pai está nervoso, né? E o menino está resmungando, provavelmente de cansaço e de fome, e assim por diante. Alguém gostaria de continuar? Ana, quer continuar a leitura? Quero não, professora. Lê aí, Ana Beatriz. Só um parágrafo. Ah, professora, quero não. Tá com vergonha? Gente, vocês são comédia. Alguém, Luísa? Luísa não tem vergonha. Lê um parágrafo só, Luísa. Professora Luísa pediu para avisar que o microfone dela não está funcionando, não. Gente, vocês falam de conversa. Oxi. Lê você então, Maria Eduarda. Posso ler, professora? Vai, Dudinha. O menino quer ler, o Anthony, deixa ele ler. Lê, Anthony. Eu não ouvi você falando, lê. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acorou-se, pegou no pulso do menino. É estranho, né? Que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí do menino que se encolheu, aí da cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos
do mapa. Entregou a espingarda a sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se e agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sim, a Vitória. Minha Vitória provou esse arranjo e lançou de novo a interjeição gutural. Designou-se os Juazeiros Invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais atrasada, num silêncio grande. Ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou frente do grupo. Arqueada, as costelas à mostra, corria ofegando, a língua para fora da boca. E de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Tá bom, não? Só mais esse parágrafo, aí depois eu continuo. Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com um papagaio. Coitado, morreria na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara aos pés, a cabeça e os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave equilibrava mal. Fabiana também, às vezes, sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Isso. Aqui mostra o trechinho justamente, né, onde ele narra o fato deles terem comido papagaio no dia anterior. E aí o cachorro comeu junto, né? O cachorrinho, a baleia comeu a carcaça. Aqui, nesse início, já vai prenunciando que a baleia já não está tão bem, que é a cachorrinha da família, tá? Então ela já não aguenta mais andar tanto, ela já não está comendo o suficiente, né? E bicho com certeza tem bem menos resistência do que a gente, e assim por diante. E eles, ao invés deles sentirem uma tristeza, né? Eles sentem um vazio, quase que uma apatia, né? Uma ausência de sentimentos, um vazio. Por quê? Porque a dor é tanta, a fome é tanta, né? O cansaço é tanto, que você não consegue raciocinar. Eu não sei se vocês já passaram por algo parecido, de vocês estarem tão extremamente cansados, que o cérebro de vocês não consegue pensar mais, não tem mais o poder do raciocínio. Até para falar é difícil, tá? Então, eles estavam chegando nesse ponto aqui. Juntou fome, juntou cansaço, juntou estresse, juntou tudo, né? Todo o aborrecimento, todas as frustrações. E, principalmente, quem sentia mais isso, né? Quem vivenciava mais isso, essa frustração, era o Fabiano, tá? Tem um filme aqui, um filme brasileiro, que foi, acho que estrelado pelo Wagner Moura e a Cláudia Abreu, se eu não me engano. E esse filme, ele é baseado em Vidas Secas. Então, mostra de uma forma bem explícita, assim, você percebe o egoísmo do pai em alguns momentos, em conseguir o que ele quer chegar em São Paulo, ele quer dinheiro, ele quer ser rico, e a capacidade que ele tem de se vender por micharia. Você vê como que a mãe se dedica mais. Enfim, é um filme que retrata, fica perto um pouco da obra, tá? E aí, continuando. Tinha andado a procurar raízes à toa. O resto da farinha acabara. Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Sinhá Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo uma confusão. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento
e justificara-se, declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco, e depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro boiava, tangendo um gado inexistente, e latia, arremendando a cachorra. Olha, gente, que situação. O papagaio, ele não falava. O papagaio, ele só fala se a família toda for bem tagarela, né? Então, ele vai repetir o que você fala. Se você xingar o dia inteiro, o papagaio vai xingar o dia inteiro, tá? Concordo plenamente. Exatamente. Agora, aqui o papagaio era mudo. Eles comeram o papagaio porque, segundo eles, o papagaio era mudo. Ou seja, a família não falava. A família não conversava. Olha quem que o papagaio imitava. O mugido do gado e o latido do cachorro. Tá? Por aí você já tira que essa família ela tinha uma apatia muito grande uns com os outros, tá? As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a Anbira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cacos, gretavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho avistou um canto de cerca. Encheu-a a esperança de achar comida. Sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os com molambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava. E quando abriu os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estava no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada. Tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou, em vão, perceber um toque de chocalho. Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto. Examinou a caatinga, onde avultava as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, fazendo intenção de hospedar ali a família. Mas, chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo cupim. Arrancou touceiras de macambira. Arrumou tudo para a fogueira. Então, assim, era comum, pessoal, nessa época, você encontrar alguma casa abandonada e se apossar dela, tá? Isso aí acontecia, aliás, isso acontece, isso aí não é privilégio de retirante, não, tá? As pessoas que estão na beira da estrada, vocês que já viajaram, acho que vocês já perceberam isso, sempre vocês vão encontrar alguma casinha abandonada, tá? Algum curral, e aí, dependendo das pessoas que estão fazendo esse trajeto, né, principalmente de um estado para o outro, elas usam esses espaços abandonados como um abrigo, tá? Então, ele tentou ali abrir a casa de certa maneira estava fechada, estava bem fechada, ele não conseguiu, mas tinha ali os outros estábulos, né, os outros espaços da fazenda que ele poderia abrigar a família e ali ele ficou, tá? E aí, só para concluir, nesse ponto, Baleia, que é a cachorra,
Arrebitou as orelhas, arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás. Farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois algum tempo aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos. Suspirando, conservaram-se encolhidos, temendo que a nuvem se tivesse desfeito. Vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia a gente. Aquele azul do céu que você olha, você não vê um cisco de nuvem, né? Aquele sol de rachar, aquela falta de sombra, aquela falta de vento, aquela falta de tudo. Entrava dia e saía dia. As noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos no deserto, queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinhá Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza. Afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. Pensa bem, você caminhando aí dias e dias, e todo dia você tendo que acordar para fazer todo aquele trajeto de novo, sem esperança, sem saber se naquele dia você vai comer ou não. Então, pessoal, dentro dessa narrativa, eu acho que vocês perceberam. Se vocês não perceberam, leiam novamente depois. Tem muitos traços aqui de descrição, tá? Algumas partes narradas são bem descritivas, são bem detalhadas, tá? E aí, só para finalizar o nosso dia, iam se amodorrando e foram despertados por baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de baleia. E como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Então, ali, né, aquela preazinha capturada por baleia foi um resquício de felicidade que eles tiveram ali naquele momento, né? Mais um dia de vida. Uma preá tem o quê? 500 gramas. Era o que a família iria comer naquele momento. Acho que até menos, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês façam a leitura, tá? Novamente desse texto, respondam as questões. Observem que todas as perguntas, elas não só são interpretativas, como elas tratam da parte narrativa também, dos elementos narrativos. Tá bom, pessoal? E aí, na semana que vem, eu envio para vocês a correção dessas atividades aqui, tá? Eu não vou corrigir essas atividades com vocês na web, não. Eu vou fazer essa correção via videoaula. Aí, para vocês poderem pegar essa correção, vocês vão assistir a videoaula. Falou, galerinha? Um abraço aí, bom dia para vocês. Fiquem atentos que eu vou enviar a mensagem. Tchau, tchau. Ok, professora. Tchau, professora. Tchau. Professora. Tchau.